Solar Opposites é uma série de ficção científica irmã ali de Rick e Morty, já que as duas tinham o mesmo criador. Tinham porque depois de uma treta aí, o cara foi afastado das duas séries. Mas isso não vem ao caso aqui. O fato é que Solar Opposites segue as aventuras de um grupo maluco de aliens, que meio que foram obrigados a viver aqui na Terra, e por isso acabam fazendo todo tipo de bizarrice. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada no que acontece em Solar Opposites. Para podermos entender toda essa história, primeiro temos que ir para um planeta chamado Shilorp, que era uma utopia perfeita. E eu disse era porque ele simplesmente foi destruído por um asteroide. Mas antes disso acontecer, algum gênio lá teve a ideia de formar várias equipes e enviá-las para o espaço para explorar novos mundos desabitados e encontrar algum onde sua raça pudesse se instalar e continuar sobrevivendo. No entanto, uma equipe bastante desastrada acaba caindo justamente na Terra, que já era um planeta superpovoado. E como a nave deles acabou quebrando, os aliens ficaram presos aqui e foram obrigados a viver junto com os humanos. E é a partir daí que a história começa, seguindo as aventuras malucas dessa família estranha tentando viver na Terra. Primeiro, temos o Corvo, o líder do grupo que odeia ficar na Terra e que, apesar das dificuldades, permanece focado na missão de encontrar um novo planeta e reconstruir sua sociedade. Depois, temos o Terry, o especialista em pupa, que é bastante mente aberta e gosta de ficar na Terra. E por falar em pupa, pupa é esse bichinho aí, que parece muito com uma lesma, que contém todas as informações e histórias do planeta Shilorp em seu DNA. O Pupa, ele é um pouco complexo. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só explicando como que ele funciona. Mas, continuando com as apresentações, temos os chamados replicantes, que são basicamente crianças. Primeiro, temos a Jessie, a única mulher da família que é bastante otimista e que gosta de ver o lado positivo da vida na Terra. E por último, temos o Yumilak, um garoto rebelde que gosta de fazer pegadinhas e de coisas de ficção científica. E como vocês já devem ter percebido, juntos esses 5 formam aquela clássica família das histórias. Corvo e Terry são os pais, Pupa o bebê e Jessie e Yumilak as crianças. E o primeiro episódio da série começa um ano depois dessa família alien cair aqui na Terra. E depois de todo esse tempo, o único que estava realmente interessado em continuar cumprindo a missão era o Corvo, que odiava ficar na Terra e fazia todo o possível para consertar sua nave, enquanto o resto da família só queria saber de ficar curtindo a vida na Terra. Então, depois de construir um perfurador de solo, Corvo resolve ir até o centro da Terra para extrair liga de níquel, que era essencial para consertar sua nave. E toda essa perfuração que ele faz desencadeia terríveis terremotos ao redor de todo mundo. Olha só aí o tanto de destruição que esse maluco causou. O único problema é que o perfurador não era à prova de lava, e o Corvo acabou tendo suas pernas totalmente derretidas, mas por sorte ele conseguiu se teletransportar de volta para casa. E como o Corvo é um alien, as pernas dele simplesmente começam a crescer de novo, lentamente, mas começam a crescer. E por isso, para poder passar seu tempo, ele junto com o Terry começam a assistir TV e viram grandes fãs de uma série estrelada por um personagem esquisitinho chamado Fambiket, que para mim parece uma mistura de leão com chihuahua. E o mais doido de tudo é que enquanto eu fazia esse vídeo, descobri que o Fambiket foi baseado em um personagem bizarro de um filme dos anos 80. Mas olha só que bicho bizarro. Mas voltando para a história, Terry e Corvo se tornam grandes fãs do Fambiket e decidem ir até o shopping da cidade para poder conhecê-lo, já que ele estaria fazendo uma apresentação por lá. Enquanto isso, Jessie e Yumilak, as crianças aliens, iam para a escola, porque na Terra crianças têm que estudar. Mas por serem diferentes, eles sofriam bullying das outras crianças e até mesmo dos professores, que não gostavam do fato deles serem alienígenas.
Porém, temos que concordar que não é muito inteligente ficar provocando aliens que possuem tecnologias desconhecidas para humanos. E uma prova disso é que, como vingança, o Yumilek foi lá e encolheu e prendeu a menina que ficava fazendo bullying com ele. E depois a colocou para correr em um labirinto com a desculpa de que estava estudando para descobrir por que as pessoas eram más com eles. Enquanto isso, Corvo e Terry ficam extremamente decepcionados quando descobrem que o Fambiket não era real, era apenas um personagem de uma série de TV, porque eles acreditavam que tudo que aparecia na TV era real, e por isso, desesperados querendo ver seu ídolo de verdade, Corvo decide usar sua tecnologia alien para criar seu próprio Fambiket. E assim, os três começam a se divertir fazendo vários tipos de loucuras juntos. Porém, o Corvo e o Terry não deixavam o coitado do Fambiket ser ele mesmo. Eles queriam que a criatura fosse exatamente igual era no programa de TV, o que só deixa o cara muito frustrado. E por isso, na primeira oportunidade, ele troca os dois aliens por dois humanos. E assim, depois desse pé na bunda bem dado, Terry e Corvo entram em uma angústia tremenda. E quando isso acontece na espécie deles, eles simplesmente começam a expelir criaturinhas roxas, o que é bem estranho. Mas, não conseguindo suportar serem trocados, eles simplesmente resolvem criar um novo Fambiket, porque eles simplesmente podiam. Mas essa segunda versão claramente sai defeituosa, mas não se importando com isso, Corvo e Terry a levam para tentar fazer ciúmes no outro Fambiket, que tinha virado um tremendo babaca. Porém, assim que as duas criaturas se encontram, uma reação totalmente inesperada acontece, e elas acabam se misturando e acabam virando um monstro gigante e sem consciência que cuspia ácido e devorava pessoas. De volta para Jesse e Yumilek, eles acabam vendo na TV que a polícia estava investigando o desaparecimento da garota que eles tinham encolhido, e a menina, muito burra, simplesmente começa a provocar os aliens, e por isso eles decidem dissolvê-la em ácido para que ninguém descobrisse o que eles fizeram. Se essa menina tivesse ficado de boca fechada, nada disso teria acontecido. Mas, não querendo morrer, a garota sugere que eles só apagassem suas memórias. E gostando muito dessa ideia, os dois começam a mexer no cérebro da garota. Mas aí o Corvo e o Terry aparecem querendo o raio de encolhimento para dar um jeito de parar aquele Fambiket monstruoso. E acabam descobrindo tudo que as crianças estavam fazendo. Mas, de novo, aquela menina muito burra simplesmente começa a provocar os aliens que a estavam sequestrando. E por isso, eles simplesmente começam a jogar refrigerante no cérebro dela até que ela ficasse com problemas mentais e não conseguisse formular nenhuma frase direito. Mas depois de conseguir o raio de encolhimento, Terry e Corvo finalmente conseguem parar o Fambiket, mas ele já tinha provocado um estrago enorme em toda a cidade. Então, depois de perceberem o erro que cometeram ao criar aquela criatura, os dois decidem matá-lo. Mas aí, aqueles dois caras aparecem e pedem para ficar com o Fambiket, porque eles o amavam independente do que ele parecesse e fosse. Você acha que nós somos os vilões em tudo isso? Somos alienígenas, nossos costumes são misteriosos, não podemos ser julgados pelo padrão humano. E no final, depois de toda essa treta, a família Alien se reúne para jantar como se nada tivesse acontecido. E eles até revelam um pouco mais da missão que tinham recebido de seu povo. Basicamente, quando o Pupa ficasse adulto, ele evoluiria para sua forma real, que reestruturaria o planeta e o reconstruiria igual o deles. Como eu já disse lá no começo do vídeo, o Pupa é meio complexo. E depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando mais sobre ele. E se gostou desse vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, onde eu mostro várias curiosidades sobre o Rick. Corre lá que tá bem legal.